Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marcos Vinícius e hoje eu vim te falar que sim, tem como a gente ter uma observação eficaz da criança, a fim da gente entender as emoções, o que ela está sentindo, por que ela está agindo dessa maneira. Então fica nesse vídeo que eu vou falar sobre 3 ferramentas de observação que eu uso no dia a dia. Olha, a grande verdade é que hoje em dia as pessoas têm recorrido bastante aos profissionais para poder lidar com alguns conflitos com a criança. Quando a criança tem um diagnóstico, beleza, ok. Até porque a intenção aqui não é substituir o profissional. Mas a questão é que existem observações que estão à nossa disposição, ferramentas de observação, e que a gente ignora. Então eu trouxe 3, não trouxe mais, tem mais, mas eu não trouxe, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Mas vamos lá, vou começar pela primeira, tá? Sendo redundante aqui. Bom, o setênio, eu levo em consideração o setênio, a fase que ela está inserida. Os setênios são ciclos de 7 em 7 anos, ou seja, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, 14 a 21. Para cada setênio, a gente tem um momento em que a criança está amadurecimento, ou seja, tem coisas que ela dá conta e coisas que ela ainda não dá conta. Por exemplo, de 0 a 7 anos, a criança ela aprende mais por imitação. O corpo ainda está em desenvolvimento e ela suga o ambiente. Não é à toa que o que você falar, ela começa a repetir. Então, na verdade, o que conta mais nessa idade não é o que você diz, e sim são as suas ações. Como que você vai se comportar no dia a dia, como que você vai agir, sabe? Então, se você, qualquer coisa que acontece, você quer bater, ela vai bater também. Opa, entendi, essa é a comunicação. Então, todos os detalhes, a criança está atenta nessa fase. Já no segundo setênio, de 7 a 14 anos, ela já começa a buscar um pouco mais de sentido e começa a construir um pouco da identidade dela. Então já é uma fase um pouco diferente. Ela também começa a questionar mais as coisas. Depois, aí ela começa, nos 9 anos, ela começa a entender que ela pode morrer, os pais também podem morrer. Então ela passa por essa fase. E do 14 em diante, ele já começa a ter um pouco mais de autonomia, já começa a ter seus questionamentos. Então, olha aqui. Já falei sobre 3 setênios aqui, por exemplo. Daqui a gente já começa a entender que tem certas coisas que a criança ainda não vai dar conta. Por exemplo, eu já vi cenas de uma criança de 6 anos, a mãe perguntar: você escovou o dente? Aí ele falou: ih, esqueci. Caramba, você vai pra escola assim com bafo e tal. Cara, ela não tem autonomia pra isso. Não tem. Por exemplo, a criança tá almoçando também, já vi. Caramba, anda logo, pelo amor de Deus, a gente tem hora. Cara, quem vê a hora é o adulto, não é a criança que tem. Então, até porque, de modo geral, a criança ela não se rege por dentro, ela se rege por fora, ou seja, ela precisa que o adulto esteja ali. Então, a questão é essa. A criança ela começa a ter um pouco de autonomia, ela começa a andar e falar, pronto, a gente já começa a dar responsabilidades que ela ainda não tem. Uma criança, por exemplo, de 14 anos, beleza. Agora, uma criança de 0 a 7 anos, entende? Então, assim, eu queria trazer só esses pontos e perguntas provocativas. Eu tô respeitando esse tempo que ela tá inserida? Sabe? O jeito como eu tô lidando, eu tô cobrando demais ou não nessa fase que ela tá inserida? Então esse seria o primeiro ponto que eu sempre levo em consideração. Preciso saber a idade para saber em qual momento ela está inserida e o que ela está passando, o que ela ainda está em amadurecimento e o que ela ainda não tem amadurecido. O segundo ponto de observação são os temperamentos. Aí a gente já consegue pegar as ações, emoções, atitudes, a gente já consegue entender um pouco da identidade. Para quem não conhece o tema, eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre os 4 temperamentos e no meu Instagram também eu falo bastante sobre os 4 temperamentos voltado para criança, tá? Eu vou deixar aqui no link o meu Instagram e o link do vídeo também que eu falo sobre isso. Mas vamos lá. Quando eu entendo o temperamento, eu já sei um pouco como que ela age. Então, a questão é essa. Se a criança é um pouco melancólica, ela é um pouco mais profunda. Se ela se machuca, ela vai ser um pouco mais dramática. Diferente de uma criança sanguínea, que ela vai ser mais superficial. Ela vai esquecer as coisas com mais facilidade. Porque o que isso tem a ver? Vamos lá. Na prática. Caraca, mas é muito distraído. Pelo amor de Deus, não presta atenção em nada. Às vezes é sanguíneo. Ou então, meu Deus, mas se importa muito com as coisas, um negócio simples, gente. Mas pra que tá dando tanta importância pra esse negócio? Fez um show. E às vezes a criança é melancólica, ela é mais profunda, sabe? Ou então,
Caraca, que preguiçoso. Meu Deus, só quer comer. Jesus, mas também não, parece que não tem atitude. Ele fica ali quieto, não fala e tal. Fleumático. É um pouco sobre. Ou então, caraca, meu Deus, que criança. Bateu, levou. Não tem um pingo de paciência, pelo amor de Deus. Colérico. Adora, meu Deus, adora um desafio. É assim, a disposição do caramba e quer fazer e não quer esperar. Colérico. Então, tá vendo como a gente consegue levar em consideração ali a forma como a criança funciona, as suas ações e as suas atitudes? Por isso, contar com os temperamentos, cara, é uma ferramenta excepcional. Sempre usei e sempre deu certo. E a questão é exatamente o que eu falei no início do vídeo. Traz alívio para a criança e principalmente para quem está lidando. Porque uma vez que você entende, fica mais fácil de lidar. E por último, eu levo em consideração o pensar, o sentir e o agir. Como que se dá cada um desses três. Inclusive, eles vão ter a ver com os dois primeiros pontos. Para cada fase, a criança vai pensar, sentir e agir de uma maneira. E também com relação ao temperamento, cada temperamento a criança também vai ter um jeito de pensar, de agir e de sentir. Tem uma história que ela ilustra mais ou menos isso. Não vou contar a história toda, é bem resumão, que é sobre Thor, um personagem. Para quem já assistiu Marvel vai saber. Ele era um herói, ele é um herói, e ele precisava destruir a serpente. Então o que ele fez? Ele pensou e agiu. Foi lá e destruiu a serpente. E a galera, o povo, ficou chateado demais com ele. Ele, mas como assim? Tal? Ele, você destruiu a serpente, beleza. Mas e o quanto de pessoa que você destruiu também, que você matou? Porque você saiu brigando com ela e você saiu destruindo a cidade inteira. A gente teve mais perda com você brigando com ela do que com ela aqui agindo e sumergindo do mar de vez em quando. Então, a questão é essa. Não adianta você só pensar no que você quer fazer e sair fazendo. Você tem que ver qual é a reação também que isso vai ter nas pessoas. Isso já é o sentir, entende? Então, essa história, ela trabalha um pouco sobre isso. Não adianta só pensar e agir, você também tem que sentir. Isso dando um resumão sobre o que eu quero dizer com esses 3 pontos. E claro, né, na medida que você entende a fase que ela tá e o temperamento que ela tá, esses 2 já vão dizer como que tá o pensar, o sentir e o agir dela. E dali você já consegue ir entendendo e lidando da melhor maneira possível. Por exemplo, essa história que eu falei é para uma criança colérica. O colérico tem muito disso que ele quer fazer, ele quer ajudar, ele quer resolver. Pô, o Thor queria resolver a questão. Só que ele saiu largando um aço em tudo, entendeu? Então ele só pensou e agiu e não passou pelo sentir. Ou seja, não é só o intelecto que importa, né? Como ele tá indo ali nas matérias que importa. A questão é como ele tá indo nas matérias, é como ele se comporta, é como ele lida com os amigos, com o professor. E a sua parte nisso também diz respeito às atitudes, como que você se comporta, como que você lida com os seus sentimentos, como que você age e como que você tem pensado. Eu queria muito ajudar meu filho. Tá, começando pelas atitudes é o primeiro passo, porque ele vai copiar. E isso eu tô falando até de adolescente, tá? Não tô falando só de criança, não. É adolescente também, ou seja, ali no 3º setênio, por exemplo, de 14 anos em diante. Então, o primeiro ponto, poxa, mas eu não sei, eu não domino. Tá, começando pelas atitudes já é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo. Antes de só entender e dominar um assunto, o primeiro passo é: vou fazer o que eu quero que ele faça com o meu exemplo e não com as minhas palavras. E não esquece de curtir e se inscrever na página, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdos como esse, de comportamento humano. E isso aqui, todos esses 3 pontos servem para o adulto também, não só para criança, porque eu dou ênfase para criança, tá? E eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.